Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e o que Ele ainda há de fazer, segundo as ricas promessas da sua palavra. Seja bem-vindo ao canal Voz do que Clama no Deserto. E a mais um quadro desta feita Adolescente de Deus, onde estaremos aí terminando, mais um trimestre, que é o segundo trimestre. Eu só retornei aí na penúltima, Agora vamos estar conhecendo o conteúdo da última lição, onde o tema central trata-se das parábolas de Jesus ainda são vivas. E a lição número 13 tem como título o amor do Pai por seus filhos. É uma metáfora ou até mesmo uma parábola, que traz aí a realidade deste amor pelo qual o Senhor tem por cada um de nós e quer ter-nos como filho. E para tanto, caro adolescente, vamos estar orando antes de conhecermos esse conteúdo. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Também, Senhor, pelo nosso nome está escrito, Senhor, no livro da vida, e pela esperança, Senhor, que temos, Pai, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver, nós venhamos estar juntos. Nos abençoe durante esse último trimestre, por certo, foi um trimestre para todos adolescentes, jovens que estiverem em classe de aula, Pai. E agora estaremos aqui diante do último conteúdo, da última lição. Nos ajuda durante esse período que aqui estivermos. Abençoa cada adolescente. Salva, Pai, aqueles que ainda não são salvos. Faz isso, Senhor, é que nós pedimos. Ó Pai, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem diz: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e abraçou e o beijou. Uma cena que retrata, caro adolescente, a realidade deste amor pela qual a Bíblia quer que nós venhamos a conhecer. Muitos de nós, como você, caro adolescente de Deus, já temos conhecido, mas quem sabe está aqui conosco agora, alguém que ainda não conhece. E observe que diz que o Pai o avistou, e o Pai tem te visto. O Pai tem nos visto a cada dia. E essa a vontade dele. É que nós tenhamos a Ele como Pai. Porque nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que creem e recebem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não digo em relação ao famigerado apelo. Eu digo segundo João capítulo 1, versículo 12. A todos que o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o amor do Pai que Ele quer demonstrar para cada um de nós. A história de hoje fala de dois jovens perdidos. Um que saiu de casa e outro que ficou perdido dentro de casa.
Um que achou que seria livre fora de casa e outro que se sentia escravo dentro de casa. Um que desejou a morte do pai e outro que jamais desfrutou dos benefícios do pai. Entretanto, ambos foram alvos do insistente, envolvente, gracioso, acolhedor e generoso amor do pai. E a leitura bíblica não podia ser diferente, Lucas 15, de 11 a 32. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Pouco dia depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. É interessante, amados, que essa realidade, esse cenário, cara adolescente, em que este jovem, que ao pedir a herança do pai, na verdade estava desejando que ele morresse, porque a herança só se recebe após a morte do pai. Porém, a Bíblia diz que o pai deu a parte dele. E diz que ele, passando por todo esse percurso, porque sair da casa do pai, sair do contexto de relacionamento do pai, não dar o devido valor e preferir ir para o mundo, é como se o pai tivesse realmente morrido. E diz o texto bíblico que houve, além de ele perder tudo, houve uma grande fome naquela circunstância, naquele tempo, em que ele, passando por necessidade, porque é isso mesmo. Pode ser que neste momento muitos estão sobre uma abastança, ainda longe do Pai, ainda longe de Deus. Mas à luz do que acabamos de ler, é certo que nem sempre será assim. Porque não é na questão dos bens que repousa o verdadeiro sentido para nossas vidas, mas sim no Pai. E diz a Bíblia que ele foi procurar um homem e o homem fez com que ele fosse cuidar de porcos. Isso reflete e reporta ou traz em mente as palavras do apóstolo Pedro, que aquele que se desvia, aquele que vira as costas para Deus, é como se retornasse ao depojadouro dos porcos, onde representa a imundícia, a lama. E essa é a realidade dele, diz a Bíblia, que nós vamos continuar lendo. E desejava encher o estômago com as alfarrobas, que era tipo de uma verdura, né, de umas plantas, que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. Amado e caro adolescente, se há algum valor dado pelo mundo, se há algum valor dado por alguém, pode ter certeza que há algo por trás disso. Porque, na verdade, aqueles que não têm o amor do Pai, nada têm a dar. E quando se dá, não se dá por uma empatia, mas se dá por pretexto, por pretensões, por conveniências. Caindo, porém, em si disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Observe que ainda aqui, não só tinha aquele irmão e aquele filho que, embora estivesse na casa do pai, não
não conhecia ou não refletia ou dava o verdadeiro valor àquele benefício de estar comungando com seu pai. No entanto, ainda este, quando saiu e que se lembrou do pai, não se lembrou ele como um pai, porque ele via os benefícios que o pai, né, dava aos seus empregados. Ou seja, isso reflete que nem ele mesmo, a exemplo do outro, conhecia verdadeiramente o pai. Porque, cara, adolescente, só abandonamos a comunhão com Cristo, que é o que nos leva a conhecer o Pai, que nos levou a conhecer o Pai, e nos leva a conhecer o Pai, porque ele disse em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele assim ainda não conhecia. Aí ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Agora ele diz isso. E disse-lhe, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Arrependimento. Pequei contra o céu e diante de ti. Isso fala de reconhecer a Deus como Pai, mas também como aquele que, de onde provém todas as nossas, os benefícios da nossa vida. Tudo vem dele. E tudo é dele. Aí ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observe bem isso. E dir-lhe-ei, pai, e dir-lhe, você chama teu filho, trata como dos teus empregados. Levantou-se, pôde e foi para seu pai. Olha agora o que diz o texto bíblico. E ainda longe seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou, demonstrando que o desejo do pai é que, ainda que ele tivesse que receber a sua herança, ele permanecesse com ele. Amados, tudo Deus pode nos dar, amado adolescente. Tudo Deus pode nos proporcionar. Mas o que mais move o coração do Pai, o coração de Deus, é termos um sentimento e um relacionamento com Ele, de filho para pai, de pai para filho. Porque dar, Ele pode dar, mas Ele não quer que tenhamos um relacionamento fiado no que eu posso ter e receber dele, mas sim por Ele ser quem Ele é, e desejarmos que Ele seja o que Ele é para nós, Pai, como um Pai. Disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestir-a, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas no pé. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemos e regozijemo-nos. Observe que o pai já tinha a expectativa da volta. O desejo da volta do filho não se reflete somente em que ele, vendo de longe, correu, abraçou e beijou, mas que ele já tinha preparado tudo para o seu filho. E ele diz assim, trazei também o bezerro cevado, já estava cevado, já estava preparado. Ele disse, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aí entra o segundo filho. Ora, seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Isso tem que nos tocar muito, caro adolescente, porque
lê o termo filho mais velho, fala de tempo, fala de um período longo, mas que ainda não tinha significado algum. O que nos vale termos tanto tempo de fé, mas não temos o verdadeiro sentido e vivemos o sentido real desta fé, deste relacionamento com Deus. E continuando, ele diz: chegando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. E ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo. Não é isso que o pai quer de nós. Cara adolescente, eu faço parte, você faz parte de uma igreja, mas não é por conta. Não é por conta de quanto tempo, quantos cultos eu vou, de ser assíduo no culto, de quanto tempo eu gasto em oração com o Pai. Não é o quanto eu me coloco à disposição do Pai, não é. Mas é porque Ele é meu Pai, é porque eu sou filho. Não é um serviço, é um relacionamento. Não é servir, é comungar, um relacionamento, um estreitamento. Caro e querido adolescente. E nunca transgredir um mandamento teu também não é. Ainda que isso nos leva a um sentimento de compromisso, queremos agradar o Pai em obediência. Mas nunca se tratou disso. Se trata de qual é a nossa afinidade com o Pai. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Cara adolescente, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde de tudo isso. Porque haveremos de perder muito. Quanto tempo ele perdeu? Porque se ele tanto perdeu e estava tão distante do Pai que ele nem se alegrou por saber que seu irmão voltou. Eu tenho que ver o meu irmão como meu irmão. Eu tenho que ver o meu irmão como meu irmão. E não como alguém para poder considerar se ele está sendo obediente ao Pai ou não, a Deus ou não. De tal modo que nós vemos a nos indignar porque ele saiu e depois voltou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos proporcionar, cara adolescente, podemos viver esse real sentimento que Ele quer que nós vivamos como Pai. Ele não preparou o cordeiro, cara adolescente, antes da fundação do mundo para estabelecer uma igreja como
como um reino de serviço, não, tudo isso faz parte, mas nós fazemos com prazer porque se trata de uma família, se trata dos interesses do meu pai, como disse o Senhor Jesus, quando interpelado pelo seu pai e sua mãe, quando chegaram para ele, ele disse que estaria cuidando das coisas do seu pai. Quando nós vamos adorar o Senhor no culto, quando vamos para um culto ao ar livre, quando participamos de um congresso para adorar, um culto de ação de graça, tudo isso é cuidar das coisas do Pai. Não é buscar mérito, reconhecimentos, nada disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pensemos, caro adolescente, em tudo isso. E diz ele aqui: contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Ingratidão seguida de ingratidão deste filho, porque não entendeu a razão, o cerne do relacionamento, o cerne de fazer parte da família, de ter um pai como este pai. Contudo, nunca me deste um cabrito, outra ingratidão, para mim eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, olha só. Mataste-lhes o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Observe isso. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E às vezes, amado e querido adolescente, esse que voltou, foi restaurado. Agora, quem sabe, este filho jamais vai estar preocupado com a questão do que pode receber do seu pai, de qual benefício ele possa ter do seu pai no que diz respeito ao campo material. Mas agora ele voltou e agora ele teve esta experiência do verdadeiro sentido de quem era realmente o pai, tem sempre sido para ele, através da forma que o recebeu, como também da forma que estou com este filho mais velho. O amor não foi maior nem por um, nem por outro. Estudamos essa questão em outras lições, sobre a questão dos pais e a mãe fazer diferença, predição com o teu filho, mas Deus não tem predição. Assim como ele ama um, de igual modo ele ama o outro. Ele ama tanto aquele que está na presença, como aquele que, quem sabe, neste momento está fora da presença. Tenha por certo isso. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O filho perdido partiu. Essa história é sobre um pai que tem 2 filhos, está prestes a vivenciar, talvez, a cena mais dramática que se poderia imaginar no mundo da época de Jesus. Um filho solicitar a sua herança com o pai ainda vivo. Tal atitude era o equivalente a desejar a morte do pai. Diante do pedido, o pai divide a herança entre os 2 filhos, e o mais moço, após arrumar suas malas, vai embora para um país que ficava muito longe. E passa a viver uma vida cheia de pecado, desperdiçando tudo que tinha. Jesus descreve a trajetória do filho mais novo em 4 fases. Primeira, da rebeldia, ocorre quando ele escolheu pedir sua herança e ir para uma terra distante e viver como seu pai não existisse. É assim que você tem vivido? Quem sabe você que está aqui conosco, cara adolescente. Não faça isso. Entenda que você precisa voltar para Deus. Uma vida sem Deus não há sentido. O prazer que se busca fora da presença de Deus é um prazer efêmero
e enganoso. Que o Senhor tenha misericórdia se você ou eu nos encontrarmos nessa condição. Se viemos a nos encontrar nessa condição. Das consequências, segundo a razão, das consequências acontece quando o período de escassez chega ao país, uma grande fome assola a população. O filho mais novo ficou só, sem dinheiro e com fome. Passou a trabalhar em uma fazenda cuidando de porcos, no chiqueiro, e sendo tratado pior que os animais por causa da escolha errada que fez. Do arrependimento quando ele caiu em si, ou seja, percebendo o equívoco de ter saído de casa, desprezado seu pai, ele então decide voltar arrependido. Ele decide pedir pela misericórdia do pai a fim de ser apenas um empregado em sua casa. Deus não nos trata como empregado, de maneira alguma. Ele nos vê e nos trata como filho. Da alegria ao chegar em casa, ele percebe que ao invés da acusação e castigo, o pai o recebe com perdão e acolhimento. Nesse momento, o pai organiza uma grande festa para celebrar o seu retorno e lhe devolve todos os direitos de filho. O filho mais novo desta parábola representa os cobradores de impostos e as outras pessoas de má fama, que se distanciaram da presença do Senhor, aqueles que se iludiram com o mundo fora do limite da casa do Pai Celestial. Jesus estava ensinando aos seus ouvintes que, apesar das escolhas erradas que fizeram, o arrependimento é o único caminho possível para aqueles que querem voltar para Deus. Ou seja, Deus está sempre pronto para oferecer perdão e acolhimento para o filho, que se arrepende e muda de vida. O filho mais velho sempre foi fiel ao pai e nunca se rebelou ou saiu de casa. Ao receber a notícia do retorno do seu irmão e ver a festa que o pai estava promovendo, ele ficou indignado. Ele criticou a atitude misericordiosa do pai em resposta ao retorno do filho que estava perdido. O filho mais velho demonstrou profunda decepção com tudo que estava acontecendo, irritado, escolheu ficar do lado de fora da casa, reclamando de ter trabalhado toda a vida como um escravo e nunca ter recebido um cabrito para festejar. Na cabeça dele, o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família. Ele estava decidido a não perdoar o pai pelo que fez e a não perdoar o irmão pelos seus erros. Ele se sentiu injustiçado pelo pai. Na parábola, esse jovem está tão perdido quanto seu irmão. A diferença é que ele não consegue enxergar o quão distante está do pai. Ele é filho, mas se vê como escravo. É rico, pois o que é do pai é dele também, porém age como miserável. Tem a companhia diária do pai, mas anda solitário. Que tristeza, né? Ele está perdido na casa do pai. O filho mais velho da história representa os escribas e fariseus, que se consideravam santos demais e desprezavam os outros. Eles conhecem as escrituras e são até mestres, mas se distanciam do pai. Jesus está ensinando que o pai ama a todos os seus filhos, os que estão perto e os que estão longe. Há perdão para todos além disso. Ele mostra que não devemos ficar triste e ressentido com a generosidade do Pai Celestial. Muito menos com os prodígios que creram e voltaram. Pelo contrário, nosso dever é nos alegrar e festejar a volta daqueles que estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e voltaram a viver. Essas são as lições da parábola. Por último aqui, o pai amoroso. Filho perdido que ficou dentro de casa, né? Filho que saiu, filho que ficou dentro. E agora o pai amoroso. Esta parábola, do começo ao fim, aponta em direção ao amor de um pai que, apesar das atitudes erradas dos seus filhos, está sempre disposto a perdoar e acolher na comunhão da família os que se arrependem. Por essa razão, o Pai apresentado pela parábola representa Deus, o Pai Celestial.
aquele que amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como vimos, o mesmo pai que foi ao encontro do filho mais novo para abraçá-lo e recebê-lo, saiu também ao encontro do filho mais velho para conciliá-lo e convencê-lo a entrar e a juntar a comemoração. O amor que Deus demonstra aos cobradores de impostos e pecadores e nada nega ou anula seu amor pelos escribas e fariseus. Pelo contrário, tal amor lembra-nos da natureza radical da graça salvadora que vem ao nosso encontro. Mesmo sem merecermos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, e nos oferece generosamente vida abundante e reconciliação eterna com o Pai. Não importa a situação que você ou algum amigo esteja vivenciando dentro ou fora da comunhão da igreja local. Saiba que existe um Deus amoroso que chama a todos para perto de si. Basta, perante um arrependimento sincero e confissão dos pecados, clamar ao nome do Senhor Jesus. Concluindo definitivamente, não há como ficar indiferente ao tamanho amor revelado por nós. O Pai Celestial continua amando, chamando pecadores ao arrependimento, a fim de que possam desfrutar dos benefícios de sua paternidade. Compartilhe essa boa notícia com seus amigos e creia que o Espírito Santo irá convencê-los que o Pai os ama. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, cada adolescente aqui, e até a nossa próxima programação. E ao adolescente, tendo a condição, eu vou estar aí dando também início ali na próxima aula ao terceiro trimestre, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por mais esse momento, por mais esta meditação, esse tão significativo conteúdo, ó Pai. Que jamais possamos esquecer do amor do Senhor, como também o real sentido e que o Senhor espera de nós no que diz respeito a esta filiação, a este ambiente familiar, a sermos filho e o tê-lo, ó Pai, como Pai. Faz isso, Senhor, nos ajuda, é o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.